Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Paula Roberta. Nessa manhã linda que Deus nos deu, eu estou aqui para poder compartilhar com você uma palavra que está no meu coração desde o final de semana. Na semana passada a gente falou um pouco lá no Insta, no YouTube, sobre a rejeição, né? Quando a gente é rejeitado, a gente falou um pouco sobre o que isso vai causando em nós. E eu fiquei bem à vontade para falar daquele tema naqueles dias, porque a gente tem vivido no meio de muita gente que tem testemunhado da sua dificuldade com alguma situação que viveu. E a gente vai vendo que o problema dos nossos relacionamentos, em uma suma, é mais sobre nós do que sobre o outro, né? Porque a gente tem que muitas vezes chegar em uma relação, chegar em uma situação que envolve outras pessoas com menos de expectativa possível. Mas às vezes isso não é tão simples e isso não é tão fácil, porque nós temos as nossas demandas, nós temos os nossos sonhos, nós temos a nossa bagagem que vem com a gente da nossa história. Tudo isso nos formou. Tudo isso trouxe para nós as características que nós temos, as expressões que nós usamos. E esse é o nosso eu, né? Mas o nosso desafio é trazer a beleza da expressão do amor de Deus a ser real no nosso dia a dia. O nosso desafio é ter atitudes práticas que vão nos deixar mais felizes, em paz. E eu não quero falar sobre ser feliz encontrando algo no outro, né? Mas eu quero falar sobre um entendimento, sobre uma revelação que o Espírito Santo de Deus traz para dentro de nós, conforme a nossa caminhada com Deus, sabe? Ele vai nos revelando, ele vai trazendo para nós o entendimento de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu quero ler com vocês algo que eu achei tão tremendo em Provérbios, no capítulo 8. Nós estamos trabalhando Provérbios com as crianças aqui na igreja. E ontem eu estava lendo o capítulo 8 com a Alicia. E eu lia para ela e falava, uau, uau, porque a palavra de Deus, ela penetra no nosso espírito de forma a ir colocando em ordem a nossa alma, de forma a ir nos revelando a nós mesmos, né? De uma forma que ela vai nos purificando, nos levando a um entendimento melhor de como nós estamos e do quão longe muitas vezes nós estamos do que Deus quer que nós sejamos. E no versículo 1 de Provérbios 8 diz assim: escutem, a sabedoria está gritando. A compreensão está clamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na cidade, na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e façam pedidos a todos os moradores dessa terra. E aqui começa, você é jovem, é sem experiência, então aprenda a ser prudente. Você é tolo, aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo que eu digo é certo, o que eu digo é verdade. Eu odeio a mentira. Tudo que eu afirmo é verdadeiro. Nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender. Para quem é bem informado, aceite os meus ensinamentos em vez de prata, e o meu conhecimento em lugar de ouro. Enfim, aqui vai. Quando eu li ontem Provérbios 8 com a minha filha, eu fiquei visualizando uma cena que eu quero que você visualize junto comigo. Então, vem comigo. Fica aqui comigo. E eu fiquei visualizando a sabedoria nos altos dos morros ou nas encruzilhadas e nas calçadas. E eu fiquei imaginando como pessoas andando na rua e a sabedoria tentando se expressar e se revelar a nós. E aqui eu vejo um clamor de Deus, um clamor do Espírito de Deus para cada um de nós, como se gritasse assim, ei, escuta, olha para mim, tudo que você precisa sou eu. E um
apelo da sabedoria para cada uma das pessoas, dizendo assim: ei, eu tenho o que você precisa. E logo aqui na frente, isso fica ainda mais forte, porque ela começa a dizer: eu estava com Deus quando Ele firmou a terra, eu estava lá antes dele plantar os oceanos. E isso tipifica muito, na minha opinião, a pessoa do Espírito Santo. Porque esse clamor de Deus para nós, esse clamor do Senhor, é algo que já existia, é sobre algo que já existia, que estava ali nos esperando, pronto para nos auxiliar e para nos receber. Nós sabemos que o Senhor, Ele não criou a terra sozinho, né? A Bíblia sempre fala ali em Gênesis, porque nós, e a gente acredita que o Senhor, Ele estava ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, em conjunto na criação. Então eu fico pensando, é como o Espírito Santo gritar: olha para mim, eu sei o que você precisa, eu entendo o que você passa, eu sei que você às vezes é tolo, eu entendo que você precisa de discernimento, eu sei que você precisa criar juízo, eu sei que você é entendido, mas precisa de mais esclarecimentos. E o Espírito Santo foi deixado por Jesus para que ficasse conosco até a consumação dos séculos, para justamente em que nenhuma das circunstâncias da nossa vida nos faltasse sabedoria. E Ele nos consola, e Ele nos guia, e Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Ele nos compreende, Ele está conosco, e é o próprio Espírito de Deus. Então, por que nós padecemos muitas vezes nos nossos relacionamentos? E hoje de manhã eu estava aqui orando e eu falando assim: Senhor, por que nós temos tanta dificuldade de nos relacionar? Nós somos a expressão do seu amor nessa terra, e essa palavra vai para qualquer pessoa. E o Senhor quer se revelar através de cada relação. Mas por que os relacionamentos estão entupidos como canais que não estão mais fluindo? O que tem entupido as nossas relações, causando tantas agonias, ansiedades? Né? Por que nós não desfrutamos do que o Senhor quer que a gente desfrute em cada relação? Para que serve um relacionamento? Para você aprender com ele, com ela, né? Para você ensinar, para você entregar para a pessoa o tesouro que tem dentro de você, que você recebe de Deus, que você recebe como lição, como testemunho de cada uma das fases que você viveu na sua vida, para você poder compartilhar cada uma das lições que você acha que o outro precisa e que você sofreu na sua veia, no seu sangue, na sua alma. Faz sentido isso, não faz? Não é bom quando você senta com alguém e você sai dali e fala: uau, era tudo que eu precisava para hoje? E às vezes numa porção muito simples, mas que é transformadora para a sua vida, porque é exatamente o que você precisava. E o tanto que é poderoso quando você viveu algo que foi tão tempestuoso na sua vida, mas você pode entregar aquilo para alguém e aquilo ser preventivo na vida da pessoa, ser uma solução que vai evitar um problema maior. E você pode olhar e falar: nossa, valeu a pena ter vivido aquela situação, porque agora valeu para tal pessoa. E você vê sentido e propósito finalmente em algo que você viveu. Como Paulo diz, né? Você pôde consolar naquilo que um dia você foi consolado. Então, minha irmã, meu irmão que está aqui me ouvindo agora, vamos falar um pouco de relacionamentos santos. Vamos falar um pouco do porquê que tem tanta confusão no meio das nossas relações. Por que a gente vive ansioso, angustiado, frustrado, deprimido, com falta de perdão, com dificuldade de esquecer o que fulano fez com a gente. Sabe o que eu até anotei para mim não esquecer? Quando você encontra alguém difícil, vamos lá, eu adoro esses exemplos, para facilitar. Como diz minha amiga, para ficar algo bem vida real. Quando você encontra alguém difícil, qual que é o seu desafio?
Ah, Paula, eu me afasto. Porque eu acho que eu já sou difícil também. Primeiro, o que é ser difícil pra você? A gente já vai julgando a partir daquilo que a gente pensa, que a gente acha, que a gente gostaria que o outro fosse. E muitas vezes nem nós somos para alguém. Qual que é o nosso desafio? Quando você chega em um lugar ruim. Bom, ruim para quem? Para você, porque às vezes pro outro, né, tá tudo certo. Mas você chega e analisa, aqui é ruim. Qual que é o nosso desafio? O que você acha que é a sua parte? Quando você tem problemas com alguém, quando trinca a relação, quando você tem dificuldade de estar com alguém, quando alguém é desafiador demais para você, qual que é o seu desafio? Muitas vezes a gente pensa assim, isso não é para mim, esse lugar não é para mim, não é isso que Deus tem para mim. Não é sobre isso que eu quero ter para minha vida. Não é isso que eu tô procurando, essa pessoa é difícil. Às vezes nós nos enganamos, trazendo para nós esse tipo de sentimento. E por isso que vem a frustração. É por isso que vem tanta decepção. E é tão complicado, nós automaticamente estamos rejeitando que muitas vezes seria muito bom, seria muito positivo na nossa vida, que ia nos fazer sair do lugar, os desafios que ia nos melhorar como pessoa. Não somos masoquistas que vai pegar tudo que é de mais complicado na vida e falar assim, isso aqui é pra mim, é meu karma. Não, gente, misericórdia. Mas eu estou falando da consciência de que você é a luz, é a ponte, é o sal que Deus quer usar nessa terra. Quando você encontrar alguém que você olhar e essa pessoa é alguém difícil, eu quero que você olhe ela com os olhos de Jesus. Ela não é difícil. Ela é uma pessoa diferente das expectativas que você tem criado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é corrigir isso no seu coração. Ai, Paula, como que é isso? Semeia. Esteja disposta a semear na vida dela. Talvez é alguém que não está acostumada nem a sorrir, mas você pode ensiná-la. Talvez é alguém que não gosta de abraços, mas você pode abraçá-la. Talvez é alguém complicada demais, facilita. Seja essa ponte. Quando você chegar em um lugar que você achar que é ruim, não corre não. Não fica o tempo todo no encargo, na preocupação de encontrar gente que é boa, lugar que está resolvido, gente que não causa problema. Como diz um pastor que inspira muito o meu coração, que mudou a minha vida. A gente precisa muito mais de afeição do que de verdadeiras soluções para os nossos problemas. Você pode ser isso neste lugar, a afeição, a pessoa que escuta e que compreende. Você pode buscar fazer isso por onde você passar. Seu desafio, quando você chegar em um lugar que é ruim, é ser a parte que falta. Já tem uns dias que o Senhor colocou isso no meu coração. Sobre a gente se colocar na brecha. Ser a parte que falta. E eu conversei sobre isso com algumas pessoas aqui, algumas amigas aqui que a gente já tem assim, essa liberdade de meditar na palavra, de conversar sobre o que Deus está falando com a gente e tal. E eu falei sobre isso. Como é bom você andar sem a expectativa de encontrar um lugar pronto para você, que já vai ter tudo que você gosta. E você chega e você olha para aquele lugar com os olhos de Jesus e você pensa, este lugar foi o Senhor que me plantou aqui. E esta terra vai dar todo o alimento, toda a proteína, vai trazer tudo o que eu preciso para poder me enriquecer, para poder me preparar, para que eu abençoe. Então você é a solução do lugar onde o Senhor te plantou. E essa conversa ela é um pouco mais séria do que você imagina.
Porque nós precisamos urgentemente compreender esse princípio. Há muito mais em dar do que receber. Entende? E sobre essa terceira pergunta que eu fiz, quando você tem dificuldades de se relacionar com alguém, qual que é o seu desafio? Responde para você mesmo. O Senhor fala assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Quer dizer, leve a sua caminhada para frente com honra, com respeito, com zelo. Se relacione com as pessoas sem barganha, sem expectativa. Se relacione com as pessoas a partir de olhos espirituais. Veja as pessoas através dos olhos de Jesus. A Bíblia diz assim que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porque quando você olha sem julgar a partir das suas expectativas ou das suas experiências, mas quando você olha para a pessoa através dos olhos do Senhor, você está amando ela. Jesus, ele nos amou primeiro, sem esperar nada de nós. Nós só amamos hoje porque ele nos ensinou, ele plantou isso, ele fez isso por nós e ele prova o seu amor para conosco, dando a sua vida em favor de todos. Os que já tinham ido, os que ainda viriam, aqueles que ele não conheceu pessoalmente. E muitas vezes nós não queremos nos doar. Nós não temos esse amor sacrificial por ninguém. Porque quando as coisas se tornam difíceis, nós pensamos: ah, não, isso não é para mim. Nós pensamos assim: eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho minhas metas, os meus alvos, os meus objetivos. Escuta aqui. Quando nós deixamos essas veias das relações serem desentupidas e o rio que emana de Deus fluir de dentro para fora, tudo no nosso entorno, tudo à nossa volta conspira e coopera para aquele que está vivendo o desejo, a vontade soberana do Pai. Então nós não precisamos nos preocupar o tempo todo de estar naquela função de fazer as coisas acontecerem. Quando nós simplesmente nos doamos, fazemos o nosso melhor, plantamos, amamos por onde nós passamos. Então, os nossos gigantes, eles são muito mais internos, porque nós queremos pular processos, do que externos, quando você não vê as coisas fluindo na sua vida. Talvez pode estar entupido aqui. Talvez as vias que o Senhor quer desentupir são internas e os gigantes são internos e não inimigos externos, não as pessoas que talvez te detonam no seu trabalho, não a sua família que às vezes não confia em você, não te apoia, não os seus amigos que talvez não estão presentes na sua jornada, não. Acho que hoje o Senhor quer falar com alguém aqui. E eu tenho certeza que se você se posicionar como um canal vivo de Deus, tudo na sua vida vai fluir, muito mais. Conquistas está muito mais relacionado a relacionamentos do que a força, do que a vigor. Isso eu posso falar com conhecimento de causa. Porque muitas vezes eu não tive a menor condição de estar em alguns lugares ou de conquistar algumas coisas e o Senhor usou pessoas que eu jamais imaginei para me abrir portas. E foram relações santas, sabe por quê, minha querida, meu querido? Porque eu não entrei querendo me beneficiar, mas eu entrei procurando servir. Paulo, eu não consigo ser essa pessoa. Eu sei, eu também não. Mas quando nós gastamos tempo em oração, quando nós buscamos a sabedoria, essa que está aqui em todos os lugares, tentando nos cercar, tentando fazer a gente parar um pouco para ouvi-la, quando nós temos esse tipo de atitude,
de nos encher de amor, nós então recebemos essa unção e essa capacidade do céu. E nós então podemos ser virtudes de Deus encarnadas na terra. Então nós conseguimos expressar o Pai por onde a gente passa. Essa é a mensagem que está no meu coração há alguns dias. Eu queria tanto que você compartilhasse ela com as pessoas. Porque verdadeiramente, nosso maior problema são as relações. Porque nós estamos o tempo todo vazias, buscando nos preencher. Relacionar não é tão simples, não é tão fácil, mas é tão espiritual. É tão poderoso o que o Senhor faz na vida de uma pessoa através de outra. Numa mesa onde a gente pode sentar e tomar um café, numa caminhada. Mas nós deixamos de enxergar o simples como sobrenatural. E estamos numa corrida desenfreada, buscando muitas coisas para finalmente ser alguém. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que te liberte dessa cadeia. Que vá agora desentupindo as veias do seu coração. E eu oro para que você consiga ouvir o Senhor. Parar para poder entender o que Ele tem para essa fase da sua vida. O que Ele quer de você agora. Quais são as coisas aqui dentro que Ele precisa ter liberdade para fazer. Se relacione com Deus. Esse é o meu apelo no final desse vídeo. Se relacione com o Senhor. Porque se você se relaciona com o Senhor, você vai ver que tudo isso vai ficando tão automático na sua vida. Você não precisa se esforçar. Entende? Então que tudo na sua vida seja verdadeiro. Seja de dentro para fora. Essa é uma das frases que eu mais gosto. De dentro para fora. De dentro para fora. Porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele não está lá longe, nos observando, mas ele está aqui dentro, nos moldando, nos instruindo, nos guiando. Amém? É isso. É o que eu queria compartilhar com vocês. Lá em acho que é em 1 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala assim: ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Versículo 7. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Aqui Paulo estava dando alguns ensinamentos, eu não vou entrar nisso agora. Mas havia ali uma confusão, as pessoas estavam em uma facção bem complicada, porque eu fui ensinado por fulano, mas quem me discipulou foi Paulo, e as pessoas estavam numa briga, em um ego, né, terrível. E eu estava meditando sobre isso, pensando do que o nosso ego é capaz. E o Espírito Santo disse no meu coração que muitas vezes nós não paramos para poder dobrar os nossos joelhos e gastar um tempo na presença do Senhor e nos encher da sabedoria que vem do alto, por causa do nosso ego. É Ele que está por detrás disso, falando para nós que o nosso trabalho, a nossa luta, o nosso cotidiano corrido, agitado, é que vai fazer as coisas acontecerem. Se eu melhorar nisso, se eu melhorar o meu cabelo, se eu emagrecer, se eu trocar de carro, eu vou ser alguém mais amada, mais bem-sucedida. A minha relação precisa de uma viagem para a gente poder descansar. Eu tô desgastada porque eu tô... Enfim. O nosso ego, ele tá por trás de muitas coisas que nós não imaginamos. Então você vai humilhar o seu ego. Você vai se humilhar diante de Deus.
Esse é o meu apelo para você. Você vai buscar a sabedoria que vem do alto. Você vai se relacionar com o Senhor. Você vai meditar na palavra de Deus. Você vai ruminar isso dentro de você dia e noite. Aonde você for, você veja isso, você ouça isso, você declara isso, profetiza isso. E você vai ver como as suas relações ficarão santificadas e como vai valer a pena todo o seu empenho, toda a sua dedicação. Como você vai ser alguém muito mais feliz de saber que você encontrou o seu propósito de vida, que independente como as coisas estão indo, independente do que você está conseguindo, independente do que está ao seu redor, você é a mesma pessoa, tem as mesmas convicções e está firmada e enraizada na pessoa de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Eu espero que essa palavra encha o seu coração para essa semana.